Eu sempre escutava a mentira do diabo falando que eu não sou aceita, que tudo que eu faço é errado. Sempre tinha alguém que era melhor do que eu, nunca eu era capaz de fazer aquilo. Bem, quando eu era criança, eu fui diagnosticada com gigantismo pelos médicos, porque quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos, eu sempre fui a maior da classe. Até os meninos eram mais ou menos na altura do meu queixo-ombro. Tinha meio que a aflição de chegar perto de mim, isso no meu ensino fundamental completo. Se chegasse perto de mim, adquiria uma doença, ou se não, os meninos me batiam, me puxavam meu cabelo, eu chegava roxa em casa. Sempre fui muito rejeitada. Eu passei dos meus 6 até os 8 anos fazendo muitos exames, raio-x, ressonância, enfim. E aí eu ia tomar uma injeção para parar de crescer, por conta que eu fui diagnosticada em relação a isso. Só que eu fui a primeira vez, deu erro. Foi a segunda vez, deu erro. Aí a terceira vez meu pai já entendeu que não era para mim tomar. Que o Espírito Santo falou para ele que não era para mim tomar, que ia dar tudo certo. Eu sempre fui muito rejeitada, procurando ser aceita. Não em relação à paternidade, porque meus pais sempre foram incríveis comigo, mas em relação às pessoas mesmo. Então, quando eu cheguei no ensino médio, eu queria ser aceita. Então, tudo que pediam eu fazia. Pessoas que não gostavam de mim, eu falava: por que você não gosta de mim? Me fala que eu quero que você goste de mim. Até que teve um dia que eu fiz uma besteira, e aí chegou ao meu pai, chegou ao pai desse menino. A situação magoou tanto meu pai que foi a primeira vez que eu vi ele chorar. E aí foi aí que eu me toquei em relação ao que eu estava fazendo era muito errado. Comecei a entender que eu não podia fazer o que as pessoas me pediam, eu tinha que dar um basta, eu tinha que dar um não. Eu sempre fui da igreja, desde berço, mas eu conhecia o Deus dos meus pais, não conhecia Deus de fato. E aí eu sempre ia para a igreja e tudo mais, só que quando eu chegava na igreja era todo cabeça baixa. Não orava, tinha vergonha da minha voz. Eu chegava, ficava perto dos meus pais, sentava lá na frente, meus pais sempre foram obreiros na CN, e aí eu entrava, chegava com eles, saía e só. Então, não tinha amigos, eu me rejeitei totalmente em relação de identidade, em relação de beleza, de me aceitar. Totalmente rejeitada até por mim mesma. Depois disso, eu fui começando a ter amizades, vamos dizer assim, através da minha primeira discipuladora na época. Comecei a ir na rede de jovens, e aí eu comecei a me desenvolver mais. O que me ajudou muito também foi em relação à dança, que eu sempre danço desde os meus 4 anos. Aí eu comecei a ir na imersão e tudo mais, nas madrugadas com meus amigos. E quando eu fui nesse dia de imersão específico, eu fui lá pra frente e me entreguei, realmente. Me joguei no chão, comecei a orar, falando: Deus, por que eu tô passando por isso? Porque eu tenho essa crise de identidade comigo mesmo. Então, quando eu comecei a orar, eu chorava tanto, 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 que eu literalmente me joguei no chão. E quando eu me joguei no chão, eu fiquei meio assim, de lado, e eu senti alguém passando a mão no meu cabelo. Só que nessa de passar a mão no meu cabelo, eu abri o olho e eu vi que não tinha ninguém ao meu redor. Então eu entendi que era Deus fazendo carinho em mim, passando a mão no meu cabelo, falando que: filha, eu tô aqui com você, sempre estive com você. Então, quando eu tive essa visão que eu sou amada, que eu sou cuidada por Deus, aí foi outra fase da minha vida. Eu entendi que eu precisava entregar totalmente a Deus. Antes, aquela menina que chegava na igreja o tempo todo com a cabeça baixa, ninguém escutava a minha voz, ninguém falava comigo porque não escutaram a minha voz. Hoje é aquela que é entregue, é aquela adoradora que tá nem aí pra nada, só quer entregar de volta pra Deus, porque Ele entregou pra gente o seu único filho, e a gente tem que entregar o mínimo, é a nossa verdadeira adoração. Então, quando eu entendi isso em relação de ser uma verdadeira adoradora, de me entregar como Ele se entregou a nós, de que eu sou amada, que eu sou filha de Deus, aí minha vida realmente foi incrível, foi da água pro vinho.